Hello, teachers! Quanto tempo, hein? Quanto tempo vocês não me viam? Eu continuo não vendo vocês. Bom, estou trazendo mais um vídeo de treinamento aqui para vocês hoje, continuar a parte do livro que a gente estava fazendo, né? Que a gente vem fazendo. Espero que vocês estejam todos bem, todo mundo que está assistindo, que está acompanhando. Que não esqueçam de tirar suas dúvidas sempre, de anotar, de me mandar, de passar seu feedback, tá? É muito importante. E como eu geralmente faço, hoje, ao invés de começar de cara lá com o livro, continuando dos capítulos da onde a gente estava, se eu não me engano, temos que continuar a partir do capítulo 5, chapter 5. Não, mentira, estávamos no chapter 3, então ainda temos que passar pelo chapter 4, bonus 1 e tudo mais. Basta eu também assistir o próprio vídeo para saber, né? Mas enfim. Bom, a maioria sabe o porquê que eu tive afastado um bom tempo, eu não vou ficar tocando no assunto de novo. Quem não sabe, só desculpa, eu precisei me afastar por um bom tempo. Mas estamos de volta aí, né? Sempre tem bastante conteúdo para vocês assistirem e tirarem suas dúvidas. E podem continuar sempre me chamando também, mesmo que eu esteja afastado, eu nunca deixo de responder ninguém. Pode demorar um pouquinho? Pode demorar um pouquinho, mas deixar de responder de vez, eu não deixo não, tá? Bom, então, como eu disse, uma coisa que eu vou passar antes sobre começar a mostrar o material e continuar explicando ali como passar cada capítulo, lembrando que o que eu estou mostrando sobre cada chapter não é necessariamente como você preparar a sua aula, tá? Não, não é isso. Eu não estou passando aqui, olha, prepare a sua aula assim. O que eu estou te passando é um conhecimento, é um overall do que o capítulo se trata, de vez em quando uma diquinha de como que você pode preparar ele melhor, né? Mas do que o capítulo se trata, qual que é o objetivo, qual que é a meta ali, justamente para você saber como preparar melhor suas aulas, como guiar melhor o aluno, como fazer com que ele aproveite melhor desse material. Se você não conhecer o material muito bem, fica difícil você trabalhar com ele, né? Então, eu entendo que quando você é professor iniciante, aqui ou em qualquer lugar, as aulas são mais difíceis mesmo, porque você ainda está se acostumando com tudo. Você ainda está se acostumando com o método, o material, os tipos de aluno que você tem, e por aí vai. Mas, agora há pouco, antes de começar a gravar aqui, eu recebi uma mensagem que é de uma coisa que eu sei que muito professor fica na dúvida de como responder, e principalmente porque fica assim, mas se eu falar a verdade, não vai tirar a credibilidade do curso? Que é a questão de certificado de conclusão, que a gente faz o famoso diploma, né? Certificado ali. E sim, a gente faz, na verdade, gente, falando aqui entre professores, qualquer pessoa poderia fazer isso, né? Qualquer pessoa poderia fazer isso, poderia emitir um certificado, só que criou-se uma ideia por volta de um certificado, cria-se uma ideia, uma credibilidade que ela não existe muito, né? Ela está só nas propagandas. Mas, pelo menos não para o curso de idioma, tá? Não estou querendo desfazer certificados e diplomas de ninguém aqui, não é isso que eu estou falando. Por mais que a gente saiba que no fundo, o que conta sempre, independente da área de atuação, é a experiência que conta mesmo, né? Querendo ou não, você só vai conseguir ingressar naquela área podendo comprovar que, no mínimo, estudou sobre ela, né? Só que inglês é um idioma. Você não ingressa num idioma, né? Você vai ingressar num ramo de trabalho que talvez necessite de você falar o idioma, mas ele não é imprescindível para que você execute a sua função, a não ser que a sua função seja ser tradutor, né? Aí realmente não vai dar, o professor de inglês e tudo mais, aí realmente não vai dar, né? Mas cargos em multinacionais, por exemplo, não, né? Ah, enfim, então vamos lá. A pessoa me perguntou, emite certificado? Emite. Qual que vai ser a nossa resposta? Né? Vamos colocar aqui já algo mais objetivo. Qual que vai ser a nossa resposta? Sim, a gente emite o certificado. Mas o nosso certificado, assim como o de qualquer escola, qualquer uma, mesmo as mais tradicionais que você vê em propaganda e tudo mais, ele é só um certificado de horas de curso. Ou seja, quanto tempo, quantas horas a pessoa estudou. E isso a gente pode colocar, a gente pode emitir esse certificado a qualquer momento do curso.
Claro que quanto mais horas você tem, apesar de não ser um certificado válido para comprovar o seu nível de inglês, essa é a questão. Nenhum certificado de escola nenhuma é válida para comprovar o seu nível no idioma, seja inglês, espanhol, italiano, tanto faz. Não é válido para isso, né? Mas claro que com quanto mais horas, mais você espera algo bom da pessoa. Poxa, ela estudou bastante, então ela deve ter alguma base. Se é numa entrevista de emprego, por exemplo, né? Se estão com seu currículo nas mãos ali. Seu currículo está exatamente igual ao meu, por exemplo. Né? Seu currículo está exatamente igual ao meu. A gente está concorrendo ao mesmo cargo. Eu tenho muito mais horas de curso de inglês que você. Quem sai na frente, sendo essa a única diferença, né? Quem sai na frente? Quem vai ter a prioridade na hora de ser chamado para entrevista ali, né? A prioridade, talvez, muito provável que seja minha mesmo, né? Por isso, se eu tenho mais horas e inglês é requisitado, espera-se que eu vá ter um domínio melhor. Mas a empresa ainda assim vai me testar. Eu falei que ia ser a resposta que a gente ia dar ao pessoal e estou explicando vocês o porquê da resposta, né? Então, deixa eu explicar no final, eu coloco uma resposta já mais direta mesmo, tá? Mas a empresa ela ainda assim vai testar essa pessoa, né? Qual a única forma da empresa não testar a pessoa? Qual a única forma? Qual é a única coisa que assim, a empresa ainda pode optar por testar, mas ela não precisaria, né? São os exames de proficiência, os internacionais, FCE, CPE, TOEIC, TOEFL, IELTS, enfim, dentre os demais que a gente sabe aí. Exames de proficiência, eles comprovam o teu nível de acordo com um único framework, então ele é válido para qualquer canto do mundo que né, esteja requisitando aí inglês como segundo idioma. Então, ele é válido. Aí sim, a empresa faz um teste com você se quiser, mas o teu nível ela já sabe. Porque o teu nível está comprovado a nível internacional, né? O seu nível, ele não é o seu nível só aqui no Brasil, vocês estão entendendo? Ele não é o seu nível só aqui no Brasil. Ele é o seu nível do idioma, em qualquer lugar, como segunda língua. Tá? Então, ele é o seu nível ali. Esse comprova, esse a empresa só te testa se ela quiser ter o trabalho de te testar mesmo. Agora, se você entrega um certificado daqui do meu curso, do CCAA, Wizard, FISC, usei uns mais renomados aí para vocês entenderem que tanto faz a escola. Se você entrega um certificado de qualquer um desses cursos, a empresa vai olhar, ok, você estudou aqui 90, 200, 300 horas. Bacana. Tal instituição? A gente conhece, é bem renomada. Mas bora lá fazer uma entrevista, bora fazer o nosso teste e tal, para a gente poder dar continuidade. Eles vão fazer, porque não comprova nível, né? O nível que eu estipulei, que eu coloquei aqui, por mais que eu me baseie dentro das normas do Common European Framework, né, que são as mesmas normas desses testes de proficiência, por mais que eu me baseie neles, por mais que as outras escolas também se baseiem, é uma base. A gente está só se baseando, a gente não tem propriedade de ir lá e falar, não, é isso aqui, está dentro do framework, então é isso, é válido. Não, a gente não tem. O outro motivo é que cursos de idioma no Brasil não são certificados pelo MEC. Então, qualquer certificado que a gente imprima, que a gente faça, não tem a mesma valia de que uma escola que está, uma instituição que esteja registrada, certificada pelo MEC, né? Se não está sabendo o que é MEC, dá um Google, mas também repense um pouco mais sua profissão aí, tá? Mas dá um Google aí no que é o MEC. Ah, então, assim, não vai ter essa mesma valia por isso, tá? Eu sei que muito professor às vezes não entende, né, a questão do certificado, ou muitos às vezes também ficam assim, nossa, a escola que eu trabalho entrega o certificado. Gente, não tem nada demais em entregar o certificado, tá? Ou não entregar também. Tá? É que foi criado mesmo essa coisa, ai, curso com certificado. Gente, palestra de coach, eles te dão um certificado, entendeu? Certificado lá de participação e tudo mais. Palestra de coach de nomes. Fica bonito num quadro. Eu tenho um monte aqui de Cambridge. Um monte de palestra, Cambridge Day, seminário, workshop, tudo mais. Eu tenho vários aqui. Meu e-mail é lotado de certificado, né? Hoje em dia tem um pouco menos. Depois da pandemia para cá, assim, eu vim participando um pouco menos dessas coisas.
Mas depois que passou a pandemia. Mas naquela época ali para trás, nossa, eu fazia uns montes, tá lotado de certificado aqui. Se eu quiser imprimir tudo, a minha parede vai parecer que eu sou um dos caras mais estudiosos do mundo, assim. Mas para vocês verem a valia que tem, assim, isso, sabe? Quanto vale? Ixi, tava certo, falava, né? Enfim, para vocês verem que lá não é exatamente grandes coisas, sabe? Dependendo de quem eu quiser impressionar, coloco lá os certificados. Mas quem souber identificar do que eles são, vai ver que, tipo, ah, beleza, bacana, você é esforçado, você praticou, você estudou, mas, pô, isso aí não é exatamente grande coisa, né? Então é isso, tá, pessoal? Agora, a resposta que você vai dar ao aluno, o cliente, na hora, né, é essa. A gente faz o certificado, sim, ele é um certificado de horas, que assim como o nosso ou de qualquer instituição de idiomas, ele só valida as horas, o tempo de curso que você fez, e não o nível de proficiência que você tem, tá? É isso. As únicas coisas que comprovam o nível de proficiência que você tem são os exames internacionais de proficiência. Você pode citar os exemplos dos exames para a pessoa. Sempre explica, tá, pessoal? Porque o que para a gente é só mais um termo, é só mais uma coisinha, é só mais um detalhe, para a pessoa leiga é algo, é algo totalmente, tipo, o que que esse cara está falando? Exame de proficiência. Nunca presuma que a pessoa já sabe. Então, dê alguns exemplos a ela, tá? E explica. Sim, a gente pode imprimir, fazendo um certificado até legal para você, mas o que ele vale é para isso, apenas para comprovar as horas de estudo que você tem dentro do nosso ou qualquer instituição que você fizer, vai ser a mesma coisa, comprovar as horas de estudos que você tem. Ok? Então, se vocês têm alguma outra dúvida sobre o certificado, aí como que faz? Como que eu tenho um aluno aqui estudando comigo, e aí? Como é que faz? Me passa os dados do aluno, me passa o agenda dele, né, o calendário, que isso é outra coisa que eu ia falar, agenda, o calendário desse aluno para eu fazer, a soma de quantas aulas essa pessoa já estudou, e a gente vai emitir um bonitinho, eu mando um modelo no grupo de teachers depois, para vocês verem. Quem assiste, mas não tem esse grupo comigo, me procura no DM, se quiser participar do grupo também, é só me falar, eu queria estar no grupo de teachers lá, é só colocar sem problemas, tá? Não é nenhum grupo restrito. E, e é isso, tá? Então, fica aí a próxima coisa que eu ia falar, que é sobre essa questão de registro de horas que o aluno fez. Bom, além de que esse registro de horas, ele me ajuda na hora de fazer os pagamentos dos professores, porque é uma coisa que, além de eu precisar me organizar melhor, que eu preciso da ajuda de vocês para organizar também, um, ele que vai comprovar, né? A gente precisa ter salvo para o próprio aluno também, né? O próprio aluno pode precisar desse registro. Então, nunca deixem de registrar nenhuma aula dos alunos de vocês, sabe? Aconselho fazer isso de forma bem simples até, sabe? Só colocando qual é aquela aula, a data que ela está sendo feita, o horário que ela está sendo feita, e para te ajudar um pouco do que foi passado, né? Porque te ajuda até a preparar a próxima aula. Gente, é muito simples, tá? É isso. Qual aula, por exemplo, o aluno comprou 8 aulas, né? No mês ali. Ele comprou 8. Hoje ele está fazendo qual? A primeira, a segunda, a terceira? É isso que eu quis dizer, o número da aula, tá? Você coloca o número da aula, a data dessa mesma aula, obviamente, o horário que ela foi feita e o que foi passado. Pelo menos data e horário, tá, pessoal? Pelo menos isso. Não deixem, por favor, não deixem de colocar, principalmente se o seu aluno é de menor. Se o aluno é de menor e o pai desse aluno me pede e eu não tenho nada para passar para ele, fica muito feio para a gente. Muito feio mesmo. Assim, eu falo porque eu já passei por isso, tá? Eu estou dando um alerta para vocês porque é erro que eu já cometi, sabe? É erro que, se eu não me policiar, eu ainda cometo direto. Porque preencher ficha, preencher aula de aluno é chato mesmo, sabe? Eu concordo, não é legal. Por mais que seja uma tarefa simples, né? Eu não sei vocês, mas enche o meu saco. Eu não gosto de fazer. Um, mas faz já na aula mesmo, se você sentir que eu sou uma pessoa que eu me distraio, né? Então, se eu estou lá digitando, colocando a aula do aluno, e não estou tendo como compartilhar, e não estou compartilhando essa tela com ele, porque tem como tem, né? Só um momento, bateram na porta aqui.
Acabei de descobrir que tinha botão só de pausar a gravação, não precisava parar ela de vez. Ah, então, o que eu tava falando? Nossa. Ah, tá. Eu tô distraído. Tá vendo? Eu distraio fácil. Aí eu tô lá escrevendo, né? Colocando as informações da aula do aluno e, e não tô compartilhando essa tela com ele. Porque às vezes o Google agora mudou um pouco, o Google Meet, mas antes estava muito chato, porque eu ia compartilhar, às vezes já estava compartilhando a tela do material, e você tinha que fechar um compartilhamento para daí abrir outro. Nossa, uma troca danada para só mostrar ao aluno que eu estou preenchendo o diário dele, sabe? Então, mas como eu me distraio um pouquinho, eu sempre falo com o aluno, olha, estou distraído aqui, não estou conversando não, estou só preenchendo seu diário, só preenchendo sua ficha. Tem aluno que nessa deixa aí, a pessoa vai falar, a pessoa fala nisso, como que está a minha situação? Você abre o diário e mostra. Ó, aqui, ó, suas aulas, tanto que você já fez, o tanto que você tem lá em cima, são o tanto que você tem, aqui o tanto que você já fez. De acordo? De acordo, ok. Pronto. Se você achar que é um aluno problemático, um aluno que, essa pessoa está me perguntando, porque ela, não sei não, viu? Grava. Grava, inclusive, tá? Grava ali você mostrando ela, tá ok? Tá ok. Pronto, salva ali para você, ok? Ah, então, precisa ter essa ficha sempre bem preenchida para isso, para o seu controle mesmo, para ficar mais fácil, para você poder receber tudo direitinho, né? Porque se a aula não é computada, fica difícil saber que ela foi passada ou não, né? Enquanto tem pouca gente trabalhando aqui junto, enquanto a gente está se organizando, todo mundo junto, todo mundo se compreendendo, tá fácil a comunicação, né? Olha, tô te devendo tanto, tenho que te passar tanto, olha, eu passei tal, tá fácil. Mas à medida que forem mais professores, mais aulas, tudo mais, isso vai ficar difícil. Então vamos começar já desde agora, tá? Porque como eu disse, eu entendo que eu preciso me organizar melhor com vocês, mas para isso preciso que vocês também estejam com tudo bem organizadinho, tá? É, aí os dois lados ficam da forma mais correta possível, tá? Como eu disse, por enquanto tá fácil resolver, né? Ó, fulano, te devo tanto, né? A escola tem que te pagar esse tanto aqui por tais aulas. Ah, vamos pagar assim que tal data ou assim que possível. E o professor a mesma coisa. Olha, não, essa aula aqui na verdade não foi feita, mas vai ter que ser feita tal dia. Não. Uma outra coisa que vai facilitar isso é todos os alunos que não estão fazendo aula diretamente comigo precisam estar em algum grupo comigo. Mas é um aluno só, Ed. Não tem importância. Vai estar no grupo você, o aluno e eu, tá? Assim, toda hora que você mandar o link para o aluno, eu vou ver também. Então, sim, você vai mandar os links para esse aluno lá, nesse grupo, tá? Ah, mas tem coisa que eu converso com o aluno que é pessoal, porque o aluno e eu desenvolvemos uma amizade e tudo mais. Não, sem problemas, sabe? Então, é coisa da aula vai para o grupo, entendeu? Que você conversa com a pessoa fora do assunto de aula e tudo mais, não, tanto faz. Mas organizar horários e tudo mais, tudo que tem a ver com a aula é lá nesse grupinho. Não importa quantos alunos você tem, tá? Estou pedindo para que, por favor, façam isso. E aí estou pedindo para que vocês mesmos criem esse grupo, tá? Para que não seja eu. Até porque assim eu vou saber que vocês assistiram o treinamento, tá? Então, façam isso, por favor. Eu já teria feito, mas aí depois eu lembrei que eu queria colocar essa informação em treinamento. E aí eu não fiz ainda por isso, tá? Bom, vamos lá de volta para o material então, porque o que eu tinha de passar de recado é isso. Claro que vocês sabem que dúvida é só me mandar. Vamos voltar lá para o material, então. Estão vendo aí comigo? Sempre pergunto ao aluno, tá? Vocês estão vendo que eu perguntei? Por mais que para vocês seja óbvio, não, lógico que está vendo. Estou compartilhando, poxa. Sempre pergunto. Às vezes pode ter dado algum erro, o aluno nem sabe identificar o erro e, e é isso, tá? Peraí que eu já tinha falado demais. Bom, então eu tinha mostrado para vocês as coisas sobre Chapter 3 e tudo mais. Vou colocar aqui de uma vez lá no Chapter 4, mas eu desci um pouco demais. Tá, só lembrando que as coisas que a gente tinha visto sobre o Chapter 3 era, bem dizer, um conteúdo de Family, né? Nossa, eu não lembro quanto eu tinha mostrado dele, acho que não muito. Eu devia ter reassistido o vídeo,
Mas, bom, eu vou continuar aqui a partir do Chapter 4, depois eu reassisto o vídeo. Se eu tiver deixado faltando coisa do Chapter 3 aqui, eu volto depois com mais detalhes. Eu vou passar só bem por alto, que é o quê? Chapter 3 é conteúdo de família, sobre os membros e tudo mais, né? A árvore genealógica aqui, a Family Tree. Porém, você vai deixar claro para o aluno que não é uma aula, não são aulas, né? Só para você ficar ensinando nome de parentesco. Não é isso, vai ter muito mais coisa legal. Aqui é, inclusive, onde o aluno começa a aprender a expressar as coisas que ele gosta, né? Então, coisas que gosta de fazer, datas favoritas, né, das datas comemorativas, coisa que gosta de fazer em família, coisa que gosta de fazer sozinho. Então, aqui já começa a dar uma autonomia bem legal para o aluno, porque ele já vai formar umas frases dele mesmo, né? Dessa pessoa, né? Ela já vai começar a formar as ideias dela ali em outro idioma, porque às vezes você vai perguntar só o que gosta de fazer. Então, ela tem uma base de coisas que ela pode falar, mas ela vai ter as dela também, né? Teacher, na verdade, eu queria falar que eu gosto de, não sei, ir em shows com a minha família. Como é que eu falo isso? E aí você vai mostrar que a base ela já está aqui, e você vai mudar. No caso, então, se ir à praia, to go to the beach. E a um show, to go to a show. Você mostra to a show. Por aí vai, né? Então, você não vai passar só o que está no livro também. Isso aqui dá abertura, já que está falando sobre as coisas que gosta e gosta de fazer, isso dá abertura para muito mais conversa. Então, saiba aproveitar disso com o seu aluno, tá? Então, como eu disse, se eu já não tiver falado sobre ele, depois eu volto com mais detalhes. E se eu tiver falado, já pincelei de volta de novo. Vamos para o Chapter 4. Tá? Chapter 4, qual que é o tema desse chapter? Já está aí bem grandão. Happy Birthday. Né? Por que o tema de birthday? Porque o tema de birthday faz a gente falar sobre dates, né? Datas, né? De encontro, galera. Quando você fala sobre datas, você vai automaticamente falar de numbers. Por serem datas, você está automaticamente falando também de ordinal numbers. Por estar falando de birthday, você está falando de idade. Você vai falar também dos cardinal numbers, né? Por estar falando de birthday, você fala de quando nasceu. Então, você vai usar passado. Por estar falando de birthday, e eu vou parar de falar essa frase, eu prometo, você está falando também sobre você está falando também sobre o uso do past of verb to be, principalmente, né? E do verb to be, né? Do past of verb to be e verb to be. Então, aqui tem a brecha também para o verb to be, tá? Então, é um capítulo com um conteúdo muito vasto mesmo. Som de TH, porque se você está ensinando ordinal numbers, você está mostrando o som do TH, inclusive na própria palavra birthday tem, né? Então, é um capítulo com conteúdo muito vasto, com muito detalhezinho, muita coisinha legal. Não detalhe de ser coisa chata, tá? Mas é que muita coisinha legal, muita coisa que dá para você tirar proveito e de uma simples imagem você mostrar ao aluno várias curiosidades, várias coisas legais, várias outras frases que ele consegue criar, tá? Então é bem legal, bem diferente mesmo. Eu gosto muito do Chapter 4, no Book One aqui ele é meio que meu xodózinho, que eu gosto bastante dele, bastante mesmo. Um, então, aqui do Chapter 4, ele tem o nosso primeiro exercício também de listening, que é um vídeo, na verdade, então a pessoa pode assistir, mas é porque ela tem que prestar atenção na parte do listening para conseguir responder as perguntas, né? Então, é um listening bem mais interativo, assim. Então, aqui você vai mostrar o aluno, mostra o vídeo primeiro. Se você está vendo que está chegando no final de uma aula e você ainda tinha que começar isso aqui, mas falta 5 minutos, até 10 minutos só, né, para a aula acabar. Não começa a atividade, mostra o vídeo. Fala, ó, vou passar o vídeo aqui hoje de uma vez para você já ter conhecimento, ciência do que o vídeo é, e aproveita, deixa para falar para o aluno. Você pode assistir ele como prática, fora da aula também, né? Porque na aula a gente vai fazer as atividades, responder as perguntas, para você poder interagir com o vídeo e entender ele ainda melhor. Vamos começar a entender que os vídeos eles estão aqui não é porque a gente, professor, tem preguiça de passar toda a informação. É porque o aluno precisa ouvir de outras pessoas também.
A forma mais fácil com que isso aconteça é através de alguma mídia, áudio, vídeo, enfim, né? Então, uma atividade bem bacana, mas que precisa bastante da instrução do professor, tá? Você está tendo dúvida na hora de preparar a sua aula por causa de uma atividade? Por mais que eu tenha mostrado aqui, por exemplo, um pouco sobre o que é a atividade, me manda essa dúvida. Fala, Ed, eu não entendi exatamente o propósito da atividade, como que eu posso tirar proveito dela melhor? Ou então, simples, eu preparei essa atividade assim, o que que você acha? Simples, tá? Me manda, gente. Vocês têm meu contato. É só falar comigo o tempo todo, qualquer hora. Você não precisa planejar aulas escuras. É para isso que eu estou aqui, entendeu? É para isso que você não está fazendo sozinho. Você está aqui justamente porque tentar começar do zero sozinho era mais difícil. Então, para que que você vai ficar quebrando a cabeça com as coisas sozinho? Não faz sentido, entendeu? Ahn, então, ó, aí você está falando sobre dates aqui com o aluno. E aqui vem uma pergunta que uma vez me fizeram. O primeiro professor que trabalhou comigo falou, Ed, eu achei meio estranho, meio difícil até você falar sobre os ordinal numbers primeiro, né? A nossa primeira tabela que aparece de numbers, ela é do ordinal numbers. Eu achei meio difícil, achei meio fora da curva até demais, assim. Falei, não, é bacana, te entendo, realmente. É mais difícil começar pelos ordinal numbers mesmo. Mas, gente, na boa, principalmente nos tempos de hoje, qual pessoa não ouviu a contagem pelo menos de 1 a 10, from 1 to 10, na escola? Qual pessoa? É extremamente raro. Aconteceu 12 anos. Estou indo para 12 anos. Esse ano eu faço 12 anos de carreira como professor. Aconteceu uma vez que eu me lembre de um aluno que não tinha a menor noção nem dos números. Uma vez. Uma vez. Poxa, é ele, beleza, ele é uma exceção, né? Mas a regra, vamos por assim dizer, é que geralmente a pessoa já tem noção de como que é os números, né? Então, o que que eu estou fazendo? Então, esse já é um dos motivos do porquê que a gente vai começar com os ordinal números. O outro aqui, eu estou falando de datas. Eu quero deixar claro para o aluno que datas, o correto é a gente usar ordinal numbers. Pô, Ed, mas se eu falar November 2 ao invés de November 2nd, todo mundo vai entender. Claro que todo mundo vai entender. Mas se você falar vareia ao invés de varia, também todo mundo vai entender em português, né? Só que a gente sabe qual que está certo, né? Essa é a questão. Isso a gente sempre vai mostrar aos alunos. Aluno vai sempre procurar muito motivo para errar. Não é uma coisa que eu não entendo, mas beleza. Sempre vai procurar algo que valide o erro dele, sabe? Mas você pode sempre usar esse argumento. Fica a dica aí. Usa o argumento do varia, varia, sabe? Sempre fala, pois é, mas se você falar varia, também todo mundo entende, só que você sabe que o certo é varia, né? Simples assim. Isso quer dizer que você está exigindo um inglês todo corretinho, todo bonitinho do seu aluno? Você só está ensinando, só está mostrando a forma correta, né? Se a pessoa esquecer e falar November 2 ao invés de second, beleza, uma coisa é o esquecimento, outra coisa é insistir em, não, mas por que que eu não posso falar assim? Cara, como é que você não pode? Pra quê? Você vai falar errado, entendeu? Pra quê se o jeito certo nem é difícil assim? É que você não tem o hábito dele, né? Aí fica parecendo bem difícil mesmo, mas questão de hábito. Então, se eu estou falando sobre datas já desde o início do capítulo, não faz sentido eu não ensinar a falar os ordinal numbers. Simples assim. Então, tá aí o segundo motivo. O terceiro e último, gente, é o mais da hora, e apesar de óbvio, um monte de professor não lembra disso. Tirando first, second e third, você está ensinando os cardinal numbers também para o aluno. Ah, e o fifth e o 12th, né? Fifth e o 12th. E já já eu mostro aí uma curiosidade do porquê. Talvez você mesmo como teacher não sabia. Talvez. Então, tirando first, second, third, esses principalmente, né? Que esses nem parecem mesmo com o número. Então, tirando esses aí, você está ensinando os ordinal numbers, porque o resto, a maioria, todos, na verdade, é bem dizer você acrescentar o TH. O resto é o número mesmo, ó. 11. Como é que fala 11? 11. Agora, como é que fala 11º? Nossa, é bem difícil em português, né? 11, 11º. 11, 11th. Você só acrescentou, né? Para o aluno, esse só vai ser uma dificuldade extrema. É por isso que no capítulo a gente tem
um momento dedicado só ao som do TH, né? Mas, beleza. E aí, então, a gente está passando ordinal numbers primeiro por todos esses motivos. Sobre o fifth e o 12th, que eu disse que talvez você é teacher, mas nunca se atentou a isso, nunca procurou saber por que muda para F e para nos dois casos, né? Tá, os dois casos, antes da gente mudar para ordinal number, eles terminavam com o quê? V, certo? Five, 12. Tem o som com voz. O TH aqui tem o som com voz? Não. Então, olha só, se eu fosse falar five, é mais difícil ainda. E 12, não. Som não vozeado, ele só emenda com som não vozeado, né? Caso contrário, fica esquisito. Então é por isso que eles mudaram. Aí o five vira fifth. E o 12 vira 12. Só por isso. Só porque o TH não tem voz. E as outras palavras não precisavam, porque já era in, a, nine, não precisava. Ok? Sabia dessa? Me conta aí se você sabia. Eu aprendi, eu já tinha um tempo já que eu era professor, viu? Se você sabe, saiba que você está na minha frente, inclusive, porque eu fiquei sabendo tempo depois que eu já dava aula. E sabia assim, inclusive também ter a curiosidade, né, do porquê que tá mudando. Antes eu só aceitava e pronto. Então, beleza, como eu disse, aí vem toda a prática de ordinal numbers, né? Então, vai falar sobre os meses e dias do ano também, que apesar de simples, e é mesmo, né? Assim como eu disse, assim como os números o pessoal geralmente já conhece, isso aqui também o pessoal já costuma ter uma noçãozinha, mas é mais difícil, porque você vai precisar ajudar mais com pronúncia, dar umas dicas, mostrar algumas curiosidades. Também dá espaço para bastante conversa, você perguntar qual que é o dia favorito do aluno, até porque você ensinou essas coisas de favorito e o que gosta lá no Chapter 3. Então, você continuar procurando motivos para continuar praticando isso aqui agora é algo importante. Então, tem uma brincadeira, tem um jogo aqui, sempre só motiva o pessoal a fazer fora da aula, tá, pessoal? Não vai gastar tempo de aula fazendo isso aqui durante o período de 1 hora da aula ali, né? Pelo amor de Deus. Se eu ver que tá fazendo isso, nem falo que eu vou xingar nem nada, não, mas eu vou ficar só bem desapontado mesmo, que não é possível que você tá gastando tempo de aula para isso aqui. Né? É uma brincadeira, é algo que ajuda, até no senso ali, da pessoa saber enxergar as palavras, mesmo quando ela não está na frente dela, não, ou seja, se ela faz uma viagem, ela consegue prestar atenção melhor até em placas, mas, pô, se eu usar dar 1 hora de aula para isso aqui, é sacanagem. Ah, então, tem mais exercícios com ordinal numbers. Aqui a prática do TH. Tem vídeo, inclusive, né? Tem vídeo que é legal você deixar claro para a pessoa que o vídeo que está aparecendo não é de um professor. Tá? Às vezes é só de uma outra pessoa comum. É legal ela ter essa perspectiva também. Tá? No caso do Tim, explica que ele é um gringo que fala português, então é legal, ele tem a perspectiva dos dois pontos de vista, mas ele não é professor, então o vídeo não vai ter a mesma didática de alguém que é. Um, toda a prática com numbers e tudo mais, está tudo aqui sendo passado. Aqui a gente tem a coisa dos números serem sempre escritos, tá, pessoal? Aluno enxergar número como palavra, parar de ficar separando, né? Número parece que não é uma coisa do idioma, né? Porque o cérebro da pessoa, ela vê isso aqui, ela já fala 27, não fala 27, né? Então, se ela usar os números por escrito, ela vai começar a se acostumar melhor com isso. Isso é uma teoria que eu tive no início da minha carreira, decidi seguir e comprovei. Então, hoje em dia, eu posso dizer que é um fato. Se você acostumar com um número mais como palavra, você vai acostumar a usar ele melhor, mesmo quando ele aparece como algarismo. Porque na tua mente você enxerga ele já como 27, a partir do momento que você está falando inglês, né? Então, sempre pede o pessoal. Essa atividade mesmo é uma que a pessoa não tem exatamente que completar a frase, não está faltando informação aqui. A gente só quer um número por escrito. Que aluno que torcer o narizinho ali e tal, explica a vantagem, né? Mas não deixa, então não precisa fazer, então pode só ler, pode só falar. Não, você tá. Aí são coisas que, igual eu falo com o pessoal, tem coisa que você consegue adaptar? Tem. Tem coisa que é de aluno para aluno. Tem coisa que você está caramba, comprometendo, e não vai ter corte, não. Está comprometendo o método. O que é comprometer o método? Se eu coloquei uma teoria que eu consegui comprovar ela através da prática,
E aí eu tenho certeza agora que de fato ajuda os alunos se você vai contra, seja para fazer vontade do aluno, seja porque você não entendeu a proposta, se você vai contra, você está deixando de passar uma das coisas, um dos pilares do que faz o nosso jeito de ensinar funcionar. Parece, nossa, mas esse é um número. É. Aí você faz isso com um número, faz isso com uma outra coisa, outra aqui, outra ali. Vai indo, você já não está passando mais o nosso método, né? Você está passando só a sua aula do jeito que você quer, do jeito que você imagina que é correto, só que usando o meu material. Daí você está sendo injusto com todo mundo. Então, continuando aqui, tem a parte do verbo to be, né? Para a pessoa poder praticar e ainda assim continuar escrevendo os números. E o meu exercício favorito, que é o momento que a pessoa ela vai poder olhar para a imagem e falar o que ela acha que é. Vocês vão ver aqui que é de questão de idade, né? Mas é o que ela acha, não tem resposta pronta aqui. Essa atividade é muito legal. Você pode motivar os alunos a fazer com qualquer outra imagem, qualquer outra foto, né? E é isso, eles vão gostar, incentiva eles a fazer, a brincar de coisas assim, até fora da aula também, tá? Bom, no mais, o capítulo segue com o mesmo tipo de atividade, sobre números e tudo mais, até que a gente chega no past of verb to be. Aqui em cima, já quando a gente estava mostrando o verb to be, desculpa, passei direto, mostra para o aluno que verb to be não é uma matéria, é só mais um verbinho. E ele tem to, assim como todos os outros que a gente aprendeu, tem o to. Por isso que é importante quando o aluno te pergunta como que fala tal coisa, se essa tal coisa é um verbo, tipo, como é que fala ter? Você, to have. Não fala só que é have. Fala to have, que é para depois você ter propriedade de mostrar ao aluno. Você lembra que todo verbo era to alguma coisa? O be é só mais um. Ele não é uma matéria. Só que ele varia um pouco mais que os outros. E a gente vai praticar isso aqui. Simples assim, tá? O aluno, mas eu ainda tenho muita dúvida. Por isso que a gente vai praticar. Relaxa, é normal, tá dúvida, eu também tinha. Por aí vai, ok? Passive verb to be também, tudo aqui com toda a prática e o diálogo também. Por favor, diálogo esse aqui, principalmente esse que não está pedindo para completar nada. Por favor, façam e refaçam com os alunos. Passa, eita, passa, eita, caramba, hein? Ao vivo tem dessas coisas. Passa o diálogo da forma que ele está aqui, para o aluno ter a compreensão do que se trata, do que é o assunto. Depois repassa o diálogo usando as informações de cada um. Por exemplo, tem alguma Joanne? Tem algum Peter e algum Josh na conversa? Não. Então, use nomes que tem. Use o seu nome, o nome do aluno e o nome de alguém que o aluno quiser adicionar. Tá? Concluiu o diálogo, acabou. Tem ali um episódiozinho de Real English, muito legal para a pessoa ver, mas como complemento. Bom, Chapter 4 ele é longo, como eu falei, coisa além do Chapter 4, já está um vídeo bem longo já. Chapter 4 por si só ele é bem grande, vocês viram que vai passar um monte de coisa rápida aqui. Foram uns bons minutos, né? E é isso. Thank you for watching. Remember, if you have any questions, if I said anything that you didn't understand, if something is not clear like water for you, just text me at any time you can do it, right? If there is something you disagree or something you want to give me a compliment about, please give me your feedback after watching this video, knowing that it's very important to me, knowing that I'm not here talking about myself. Okay? Thank you. Bye-bye.